boa noite a você que está na companhia da Canção Nova. Tá sentindo já esse clima aqui também com o qual a gente começa o programa de hoje? Nós estamos seguindo já também o que acontece aí na sua casa, na sua cidade, nas ruas, nos meios de comunicação, esse clima envolvente do Natal. E o programa de hoje não poderia deixar também de oferecer para cada um de nós um pouco mais de preparação, argumentos, motivos para bem celebrarmos o Natal. É o que a gente quer fazer aqui neste Além da Notícia especial de Natal. História, origem, símbolos, significados, tantas coisas lindas e mais que tudo, vivência cristã do Natal. Essa é a nossa proposta do programa de hoje. E para a gente já fazer aqui uma boa introdução, eu gostaria de anunciar o nosso convidado da noite de hoje, que para nós é um presente especial. Antes ainda, eu quero dizer, a gente vai ter essa companhia musical ao longo do programa. Vamos ter a presença aqui do coral Totus Tuus em alguns momentos. São meninos aqui de Brasília, de um coral que já viajou o mundo inteirinho fazendo apresentações em línguas as mais diversas. Então o programa será, de fato, muito especial. Também pela presença do Padre François Costa, que já está aqui conosco. Boa noite, Padre. É um prazer mais uma vez. Bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite também a todos os que nos veem agora pela TV Canção Nova. É uma alegria de novo estar aqui. Estava brincando, já estou virando cliente do Além da Notícia. O senhor foi um presente ao longo do ano e também não poderia deixar de sê-lo agora nesse finalzinho de ano, hein? Então, muito obrigado. Muito obrigado por essa vinda aqui. O Padre François Costa, gente, é doutor em teologia pela Universidade de Navarra, na Espanha, é professor do Centro de Estudos Redentoris Mater, ligado à Universidade Lateranense de Roma, e aqui em Brasília, entre outras coisas, é pároco da paróquia Senhor Bom Jesus, na Ceilândia. E dá tempo de fazer um monte de coisas, né, Padre? Dá tempo de ler, escrever, dar aula, estudar e vim aqui também no Além da Notícia. Por falar em ler e em escrever, já apresente, por favor, aqui naquela câmera, este livro que o senhor está me trazendo hoje aqui de presente. Só vou ganhar depois do programa. Por que livro é este? Então, esse é o primeiro livro que eu publiquei. É um Jesus livro de... Cristo, o único Salvador, Cristologia, Soteriologia. Exatamente. É o tratamento teológico sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Desde o seu nascimento até a sua gloriosa ascensão aos céus, mas passando também pelos argumentos da tradição da igreja, a grande tradição da igreja, sobre quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer. É uma das matérias que se estuda na teologia católica, que está presente de maneira muito especial, se a gente for pegar o maior texto de cristologia que existe no mundo, na Suma de Teologia, na terceira parte. E aqui eu desenvolvo produto de aula, pensamento, reflexão, são 500 páginas, sai um pouquinho, um volume um pouco maior, né? Mas esse foi o primeiro livro, saiu em 2019, está na segunda edição, quem foi Cultor de Livros que editou essa obra, e está aí, é utilizado muito nas faculdades de teologia, entre os seminários também, né? Porque é um tratado sistemático, né? Muito bem, parabéns pela obra belíssima, que depois terei a graça de poder conhecê-la por dentro. Padre, mas esse clima de Natal também lhe apraz muito? Gosto muito, realmente toca, habitualmente, eu não sei, a gente que trabalha muito com a docência durante o ano todo, né? A gente trabalha muito com o intelecto, né? Com a cabeça, com a mente, e o Natal parece que chega mais ao coração, né? Ele toca muito os nossos afetos, isso é bonito também, né? Muito bonito. Ele afeta a nossa sensibilidade? Afeta. Desde todos os pontos de vista, as pessoas ficam melhores, né? O ser humano parece que por um intervalo de 10 dias, né, se transforma um pouco mais. Há um ambiente gostoso no ar. Eu tenho aqui uma síntese bem, acho que é a visita do céu que chega à terra, não é? E aí tudo se transforma. E é impressionante que o Natal, ele é uma festa tão querida assim ao coração, que ele chega até nos países bem pagãos, né? Por exemplo, a China. Até na China pagã se comemora o Natal. Tem algo especial. Ilumina-se o planeta nesse período, né? De maneira muito especial. Há um clima. A nossa conversa está apenas começando, mas eu quero fazer aqui uma pequena introdução antes já das perguntas que vou trazer aqui ao Padre François. O Natal
25 de dezembro, daqui a poucos dias, no domingo, e esse ano cai num domingo, não é? Comemora o nascimento de Jesus Cristo, a figura mais importante para nós cristãos. Por esse motivo, nós o temos como uma das principais datas comemorativas, ao lado da Páscoa, em que celebramos a ressurreição de Jesus. O Catecismo, no seu número 522, ensina: a vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento tão grandioso que Deus quis prepará-lo durante séculos. Ritos e sacrifícios, figuras e símbolos da primeira aliança, tudo Deus faz convergir para Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. E, por outro lado, desperta no coração dos pagãos, o senhor disse, o Natal chega em todos os lugares, a obscura expectativa desta vinda. A partir já aqui desta introdução, Padre François, eu quero perguntar para o senhor, o que os profetas anunciaram sobre a vinda de Jesus? Todo o Antigo Testamento fala de Cristo. É impressionante. O Antigo Testamento ele está na Bíblia cristã exatamente porque é uma preparação magnífica para Cristo. Mas eu queria citar apenas 4 passagens, porque essas 4 passagens falam de maneira muito especial sobre o Cristo que virá, o Cristo que viria, que veio, que é Gênesis 3,15, a promessa de salvação, logo após o pecado original. Nós temos aquele momento em que Deus fala que nascerá um descendente da mulher e que ele vai ser o Salvador mesmo e que por isso todas as nações vão ser salvas. Gênesis 3,15 a gente considera o proto-evangelho, no fundo, né? A segunda passagem que eu acho que vale a pena citar, porque é muito especial, é Isaías 7,14, onde se diz que o Messias vai nascer de uma virgem. Isso é muito profético desde o ponto de vista, inclusive, de procurar ver, quer dizer, Deus mostrando o que vai acontecer, no sentido de profecia de futuro, né? Isaías 7,14 é muito importante. Outro texto é aonde ele vai nascer, Miqueias capítulo 5, fala que vai ser em Belém. E era conhecido esse texto entre os judeus, de tal maneira que quando os reis magos do Oriente aparecem, eles indicam Belém por causa da profecia de Miqueias, né? E, finalmente, os textos chamados, os textos do servo de Javé, que está ali a partir de Isaías 49, os capítulos 49, 50, 51, 52, ali fala do sofrimento do Messias. E é impressionante como fala, inclusive, detalhes da paixão de Cristo, né? Sem falar o nome Jesus Cristo, mas a gente lê aqui, parece que é o Evangelho da Paixão já no Antigo Testamento. Creio que esses 4 textos são assim muito significativos do que o Antigo Testamento e os profetas falam sobre Jesus. Assim como o Antigo Testamento, através dos profetas, tão bem preparou, tão bem predisse, tão bem anunciou que viria este Messias, aquele povo daquela época de Jesus estava aguardando, as autoridades romanas, pagãs, tinham conhecimento dessas profecias e se imaginavam também, sendo elas aquelas que estariam prestes a ver isso acontecer? Sim, pela antiguidade do povo judeu, tenhamos em conta que Abraão é de 1800 a.C., Moisés 1300 a.C., e aí mais ou menos já com Moisés e depois com o rei Davi, nós estamos aí no ano 1000 a.C., quer dizer, são 1000 anos antes de Cristo já, com uma série de textos, fama, preparação. Não nos esqueçamos que Israel travou diversas batalhas, né? Era um povo conhecido no Oriente, era um povo bastante conhecido no Oriente. E a gente pensa que realmente eram profecias que se estendiam, porque os judeus também passaram por várias diásporas. Basta pensar quando o Israel do Norte foi destruído pelos assírios no ano 787 a.C., e depois quando os babilônios fizeram a mesma coisa no sul no século VI. E então aquilo foi uma dispersão tão grande, mas o judeu, ele levava consigo a piedade de Israel aonde ele fosse. E as sinagogas eram testemunhas de tudo isso. Inclusive, nós encontramos no Novo Testamento umas figuras lá chamadas prosélitos, né? Quem são os prosélitos? São esses pagãos
que, de alguma maneira, já tinha uma simpatia pela religião de Israel, pelas escrituras de Israel. Então, era conhecido, sim. Existia um certo desejo desse Messias também entre alguns povos pagãos, pelo conhecimento do que significaria tudo isso. Certamente, o desejo maior era entre os próprios judeus. As mulheres judias, as virgens judias, tinham uma expectativa muito grande que talvez ela seria a mãe do futuro Messias, né? Por isso, toda mulher, toda jovenzinha, a partir dos 14 anos, poderia ter a grande sorte de ser a mãe do Messias. Isso é interessante também. Existia, assim, uma preparação muito grande. Vou trazer aqui algumas citações ao longo do programa e vou trazer alguns convidados também especiais para participar conosco. Alguns profetas e alguns santos falando sobre esta beleza da história cristã que vai se desenvolvendo tanto antes quanto depois do grande evento de Jesus Cristo. Por exemplo, gosto demais, Isaías capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. É belíssima essa citação, não é? Texto lindíssimo. Isaías mas há uma tradição que diz que Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. E olha que coisa forte. Exatamente, o evangelho do Antigo Testamento, porque é o profeta que mais chega assim a anunciar Jesus Cristo antes de Jesus Cristo. Isso falando agora me vem realmente são os textos que mais nos emocionam. Exatamente. Não é? Olha, eu vou seguir aqui na sequência do programa e pergunto: e como Deus foi preparando o mundo para a vinda do seu Filho? A gente já falou aqui de que os profetas anunciaram, o povo judeu, o povo de Israel, tinha conhecimento, se preparava, os pagãos ou os prosélitos, era tão forte isso entre os judeus que isso se espalhava, também chegava ao conhecimento de todos, eles conheciam bem tudo isso. E o mundo foi preparado por Deus para a vinda do seu Filho? Certamente. Eu penso que o que foram os profetas para o povo de Israel foram os filósofos para os povos pagãos. Eu estou pensando de maneira muito especial na tríade maravilhosa da Grécia, Sócrates, Platão e Aristóteles. Estou pensando que a busca da verdade entre os povos pagãos, especialmente entre os gregos, especialmente em Atenas, né? Parece que Atenas foi a Jerusalém do paganismo, né? Porque realmente o desejo da verdade, a busca pela verdade, é a busca por aquele que disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não sabiam que estavam procurando Jesus Cristo, mas eles estavam procurando a verdade. E realmente uma filosofia tão alta, tão maravilhosa como a de Platão, que no fundo transmite a filosofia de Sócrates, né? Então a gente tem que dar o mérito a Sócrates também. E depois a sistematização, a organização, a busca da verdade, como Aristóteles vai pouco a pouco buscando de maneira assim decidida, firme, e como ele tem uma influência enorme depois em toda a cultura do mundo, né? Influenciou, por exemplo, no famoso Alexandre Magno, foi tutor de Alexandre Magno. Talvez por isso a Grécia espalhou esse conhecimento de uma maneira tão grande. Isso desde o ponto de vista da filosofia, mas também estavam as chamadas religiões mistéricas, os cultos de Ísis, Cibeles, essas religiões mais misteriosas, mais órficas, que tinham inclusive ritos iniciáticos, né? Essas religiões estavam em auge naquele então, porque o povo já não aguentava mais aquela religião de ídolos simplesmente, né, de coisas materiais. Então essas religiões mistéricas estavam oferecendo, especialmente para as matronas da sociedade, as mulheres ricas da sociedade, elas queriam uma coisa mais espiritual. E as chamadas religiões dos mistérios ofereciam certos ritos de iniciação, de espiritualização, que era como que uma preparação dentro do mesmo paganismo para acolher depois a realidade de uma elevação espiritual que significasse a elevação também do material.
Então, também na religião pagã, a gente percebe uma preparação que vai desde o mais tosco, mais bruto, a uma coisa mais elevada, né? O paganismo também estava sendo preparado para isso. Você trouxe aqui termos maravilhosos que a gente quase nunca ouve, hein? Religiões mistéricas, Sim. ritos iniciáticos. Que depois daí vem a nossa iniciação cristã. Essa palavra iniciação cristã tem a ver com os ritos iniciáticos pagãos, né? Depois a gente também no cristianismo tem uma maneira de iniciar, né? Batismo. E a gente no cristianismo tem uma maneira de aproveitar coisas do paganismo, não é? Sim, a gente ama jogar água benta nas coisas pagãs. Muito boa essa, viu? Padre, que lugar ocupa a religiosidade? A gente está falando dos filósofos. No conhecimento filosófico, dos filósofos, no conhecimento dos filósofos. Perdão, a religiosidade. Sim, então, nós temos aqui dois tipos de religiosidade. Uma é aquela religião mais, digamos assim, mais bruta, no sentido, o ser humano apenas está começando, ele começa a se admirar com o sol, com as estrelas, e fica assim como que extasiado com tanta maravilha do universo. Então aquilo ele começa a chamar de deuses, né? Esse tipo de religião o filósofo despreza. Porque o filósofo é aquela pessoa que está procurando o que está por detrás das coisas, quais são os princípios últimos, as causas últimas. Então ele olha para o sol e fala assim, não, isso não pode ser Deus, né? Tem algo além do sol. Aí se olha para o planeta e fala, não, o planeta não pode ser Deus, tem algo além do planeta. O filósofo sempre está perguntando por quê, o que está por trás, o que está por trás. Então nesse sentido essa religião não agrada. Mas num segundo momento, à medida em que o filósofo vai avançando nos seus porquês e vai descobrindo os princípios mais profundos, ele fala, olha, existe uma verdadeira religião. É isso que vai chegando filósofos como Platão. Por isso eu aposto tanto nessa tríade, eu ia dizer essa tríade sagrada do paganismo filosófico, né? E eu perguntei isso porque a gente percebe que em diversos momentos o conhecimento filosófico ele coaduna com a religiosidade ou leva a gente à religiosidade. É impressionante, por exemplo, você vê a Metafísica de Aristóteles, né, que é um texto gigantesco e delicioso, né, mas assim, complicado de se ler, nem vou aconselhar, mas quem quiser aventurar fique à vontade. Mas a Metafísica de Aristóteles, ele diz claramente, a metafísica, ele chama a metafísica, assim, com essa palavra, a metafísica é teologia. A palavra teologia já está nos escritos de Aristóteles 300 anos antes do cristianismo. Só para ter essa noção de como Aristóteles está tão bem afinado com elementos que viriam depois no cristianismo. Parece que Aristóteles é a pessoa assim que recebe uma espécie de iluminação dentro do paganismo, né? Eu chamaria com o Jean Danielou, apesar de que o Jean Danielou não é um autor que acerta sempre, mas nesse ponto eu acho muito interessante que ele chega a falar uma expressão que talvez vai assustar alguns, mas eu acho legal, para a gente entender o que eu quero dizer. Ele fala dos santos pagãos do Antigo Testamento. Por exemplo, ele fala da Melquisedeque. Melquisedeque não é de Israel. Melquisedeque é um sacerdote pagão. Ele aparece na Escritura rapidinho como sacerdote do Altíssimo, mas ele não é judeu, ele não é de Israel, mas ele também não é um idólatra. É impressionante isso. Quer dizer, existe algumas pessoas... Ele é um bom pagão. Ele é um bom pagão, um pagão bom. E é chamado sacerdote do Altíssimo, né? Sim. Então, ele fala dos santos pagãos do Antigo Testamento. Jó não é um judeu. Jó não é de Israel. Se a gente analisar bem de onde é Jó, a gente lê lá o livro, e ele é um exemplo para todo Israel e para todo o cristianismo, a paciência de Jó, como a gente usa, né? Jó é um santo pagão do Antigo Testamento. Então, quer dizer, não só na filosofia, mas no paganismo, já a própria Escritura avalia esta tese. Puxa vida, eu quero seguir rápido aqui, eu quero aproveitar cada vez mais. Padre, tem aqui uma citação que é encantadora, a gente está falando justamente daquela preparação da vinda de Jesus no Natal, e aí também Isaías 7,14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. A pergunta agora é, quem é essa mulher que foi a escolhida? Maria, por que ela foi escolhida para esse mistério da encarnação do Filho de Deus? Assim, quando você sabe que vai acontecer algo muito importante, você prepara. Os pais talvez são os que mais
entenderão o que eu estou falando, estão esperando um bebê, aí tem que preparar o quarto, as roupinhas, o chá de não sei o quê, e fraldas e tal, né? Então, vai preparando, especialmente quando é o primeiro filho. Zelo máximo. Zelo máximo, né? Especialmente no primeiro. O segundo já vai se acostumando, o terceiro já está acostumado, né? Mas o primeiro é todo um xodó em torno a esse assunto, né? Então, que lugar ocupa uma mãe no nascimento do seu filho, né? Não teria geração, né? Não teria nutrição, não teria vida, né? Que lugar ocupa o corpo com relação à alma? Pois um local de composição, né? Que realmente não dá para entender o mistério da encarnação sem o mistério da Virgem Maria, porque da materialidade da Virgem Maria que sai o corpo físico de Nosso Senhor, né? E ele não poderia ser Jesus Cristo sem um corpo humano e sem uma alma humana, né? Porque o verbo não é a alma. Não, a alma de Cristo é humana e o corpo de Cristo é humano. Essa junção corpo e alma não poderia acontecer sem a colaboração da Virgem Maria. Maria, ela tinha que ser preparada. Porque imagina, transmitir um corpo manchado pelo pecado para o verbo de Deus. Não pode, não pode. Então, quer dizer, ela é um xodó de Deus preparar Maria para que através da própria materialidade santificada de Maria possa ter a materialidade santificada do próprio Cristo, né? A gente vai aprofundar daqui a pouquinho mais ainda sobre Maria e seu papel e o que dizem os santos, o que disseram os santos também. Mas agora eu quero chamar aqui no nosso programa o coral Totus Tuos. Eles fizeram uma apresentação aqui em Brasília, na Paróquia Sagrada Família, no Parque Way, e a gente vai poder agora se deleitar um pouquinho com esses meninos cantores de Brasília, que já viajaram vários países do mundo, fazendo as apresentações mais lindas e diversas. E a gente sai para o intervalo agora com o coral Totus Tuos. Oh
como é bom a gente ir sentindo essa atmosfera do Natal. Você está ouvindo através dessas canções que a gente está aqui trazendo também, tradicionais, belíssimas, para manter o clima, porque eu sei que na sua casa as coisas aí já estão preparadas, não é? Ao menos o ambiente, como aqui, olha. Aqui a gente tem árvore, aqui a gente tem presépio, aqui a gente tentou aproximar o ambiente ao máximo daquilo que eu imagino que já tem na sua casa. Aliás, as nossas casas é bom que já estejam com esse clima também e com essa ambiência de Natal, né, padre? E seria muito bom se as crianças, a família toda fosse envolvida na preparação do presépio, da árvore e de outros elementos natalinos, né? Que fosse criando uma espécie de tradição familiar, né? De tal maneira que quando chegue o Natal, a garotada deseje criar o ambiente, né? Tem coisas que a família tem que pensar de ir criando, como que é preciso ir criando pequenas tradições familiares. Sem dúvida alguma, o Natal é uma dessas tradições familiares. Tem que ter um contexto como que ritual em torno ao Natal, que envolva toda a família, né? E sabe por quê, gente? Porque é tão marcante. E eu vou trazer alguns santos para nos ajudar agora a mergulhar mais ainda na força desse tempo do Natal. Chamo agora aqui ao programa Santa Elizabeth da Trindade. Ela diz assim: deixe-se tomar por inteiro, deixe-se invadir completamente por sua vida divina, para dar-se a si mesmo a esse querido pequeno que chegará no mundo pleno de bênçãos. Imagine o que acontecia na alma da Virgem quando, depois da encarnação, levava dentro de si o Verbo encarnado, o dom de Deus. Com que silêncio, com que recolhimento, com que adoração se submergiria no mais fundo de sua alma para estreitar aquele Deus de quem ela era mãe. Olha que marcante, que reflexão essa de Santa Elizabeth da Trindade. A gente está falando da Virgem Maria. E José nessa hora, como estaria, hein, padre? Como viveu esse mesmo mistério aqui que Santa Elizabeth nos fala, ela imaginando a Virgem vivendo? No primeiro momento, São José, ele tinha, acho que é preciso sublinhar em primeiro lugar a normalidade e o habitual de uma vida simples em Nazaré. No princípio, São José não tinha todas as dimensões da sua própria vocação. Tanto é assim que ele fica bastante impactado quando ele sabe que Maria está grávida, né? E resolve abandoná-la em segredo. Quem teria sofrido maior impacto, hein? Maria com o anúncio do anjo ou José? Pois é. Eu penso que São José, mas tudo bem, fica em aberto porque a questão. Porque as meninas, né, estavam esperando, não é? José e também não. Porque Nossa Senhora, ela tem, exatamente pelo fato dela não ter o pecado original, a mente da Virgem Maria era uma mente assim muito elevada para os mistérios de Deus. Então, por mais que ela sofresse o impacto das coisas, é diferente você ter toda uma percepção da realidade que é muito sobrenatural, apesar de você ser muito humano, mas muito sobrenatural. São José, ele digamos assim, ele é mais, eu vou dizer uma expressão, ele é mais normalzinho, ele é mais como nós, né? Apesar de ser o pai nutrício do Filho de Deus, mas de todas as maneiras a expectativa dele inicialmente era isso, né? Casar, ter uma esposa, cuidar da casa, da família, continuar trabalhando. Então a vocação de José... Seus planos de normalidade eram mais sólidos. Sim, e assim, São José, ele tinha essa perspectiva do habitual, né? E de repente entra uma situação que ele não sabe o que fica assim totalmente perplexo, né? E ele resolve abandonar Maria em segredo, como diz a Escritura, e aí se revela a vocação de São José, né? Eu penso que tanto o anúncio do anjo à Virgem Maria é revelação da vocação de Maria, como o aparecimento do anjo a São José em sonho é a revelação da vocação de São José. Então, a partir da revelação da vocação, tudo ganha uma nova luz. Todos nós que vimos um dia a nossa vocação, seja na vida matrimonial, seja no sacerdócio, seja numa comunidade, aquilo ilumina todo o panorama da nossa existência. A vocação, no fundo, é uma luz que influencia todas as decisões de uma existência. Então, São José, ele viu a vocação dele. Agora sim, então, o que é a minha vocação?
cuidar da mãe do Filho de Deus e cuidar do próprio Filho de Deus. Então, isso muda todo o panorama. Vê a vocação. E nesse sentido também eu queria fazer um chamado, porque nesse período, final do ano, começo do ano, tem muitos jovens aí vocacionados que no ano que vem vão entrar no seminário, moças que vão entrar em congregações religiosas, né? Começo do ano marca a entrada de muita gente e talvez muitas pessoas estão programando o seu casamento para 2023, né? Lembrem-se que a vocação, ela é uma luz que projeta-se em todos os rincões de uma existência, né? Isso dá sentido a tudo, a vocação dá sentido a tudo. É importante ter sempre diante de si a luz da vocação e não perdê-la. Vamos dar mais um passo adiante aqui nessa nossa reflexão de Natal? A gente sempre fala que Jesus é o Salvador, veio nos trazer a salvação. Agora, esse mistério. Depois do pecado original e suas consequências, então Deus poderia salvar o mundo de que forma? Só através dessa encarnação de um filho que vem e que se torna homem como nós. Antes da sua resposta, eu quero chamar São Bernardo de Claraval, porque a isto ele diz assim: ele veio em carne mortal para que, ao se apresentar assim diante daqueles que eram carnais, na aparição de sua humanidade, se reconhecesse a sua bondade. Porque quando se põe de manifesto a humanidade de Deus, já não pode manter oculta sua bondade. De que maneira poderia manifestar melhor a sua bondade do que assumindo a minha carne? Com a palavra o senhor agora. O mistério do Verbo encarnado, ou seja, o mistério de que Deus se faz homem, se faz carne para a nossa salvação, explica quem é o próprio Cristo. O nome Jesus e o nome Josué têm a mesma raiz hebraica e significa Deus salva. Deus salva. Então, quer dizer, Jesus Cristo é aquele que é essencialmente Salvador. Por isso, nesse livro, eu coloquei esse título, Jesus Cristo, o único Salvador. E é verdade, o nome Jesus expressa salvação. Ele veio para nos salvar. E se o homem não tivesse pecado, eu não sei do que nos salvaria. Quer dizer, o foco do Verbo encarnado é destruir o pecado, a morte e o demônio. É isso, né? É acabar com essas três coisas que nos escravizam, que nos deixam massacrados, né? O diabo, a morte e o demônio. De tal maneira que, na sua carne, ele apresenta o antídoto contra aquele veneno que foi colocado em nós quando do pecado original, né? E é interessante que isso já está expresso de alguma maneira no Antigo Testamento, porque em Gênesis 3 aparece uma serpente e em Números capítulo 21 aparece uma serpente de bronze que, olhando para ela, os homens ficariam curados se fossem mordidos por uma serpente normal, digamos assim, né? Então, quer dizer, de serpente para serpente, né? Tem o veneno, mas tem o antídoto que é feito com o veneno da serpente. E ali, em João capítulo 3, quando Jesus Cristo fala de ser levado da terra, o texto que está por detrás é Números capítulo 21, né? Porque ele está dizendo, assim como houve o veneno da serpente, na verdade, Moisés levantou a serpente no deserto, mas eu serei levado na cruz. Ele é o verdadeiro antídoto. Agora, não contra o veneno de uma serpente animal, né? Mas contra o veneno da serpente infernal, que é o diabo, né? Agora, quanto amor de Deus por nós homens, não é? E eu digo isto a partir agora de uma outra frase de um outro convidado aqui no nosso programa, que vou chamar Santo Atanásio de Alexandria, quando diz assim: o Filho de Deus fez-se homem para nos fazer Deus. Isso é muito grande, né? Isso é muito grande e tem que passar sempre pelo mistério da redenção. Quer dizer, destruir o pecado, o demônio e a morte é pressuposto para que nós sejamos divinizados. Cito até a carta de São Pedro, quando São Pedro fala que nós temos que ser participantes da divina natureza. Isso é possível quando ele assume a nossa natureza para que nós pudéssemos ter participação na natureza dele. Santo Atanásio de Alexandria, digamos assim, ele é o doutor da encarnação, né?
É o grande padre da igreja que trabalha de maneira assim bastante científica, teológica, bíblica, o tema da encarnação. É o doutor da encarnação, Santo Atanásio. Deixa eu trazer aqui uma outra pedra fundamental neste trabalho de Deus, quando nos enviou o seu Filho. Família. Para estar no meio de nós, Deus escolheu o seio de uma família. E o que isso nos revela? E a gente pensando hoje na família a qual nós também pertencemos. A família, bom, Deus não quis existir sozinho, né? Já começa por aí. Deus quis ser Pai e Filho e Espírito Santo. Deus não quis existir sozinho. Deus não é um ser fechado, enclausurado em si mesmo. Deus já é família, já é comunidade. Deus já é ali feliz com outras pessoas. Né? Ele quis ter família, ele quis vir dentro sim. de uma família. Sim, e a expressão disso no nosso mundo é precisamente a família. Não à toa a família ela é muito bombardeada. A gente poderia falar com São José Maria Escrivá da trindade do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, e a trindade da terra, Jesus, Maria e José. E poderíamos fazer assim laços de analogia entre as pessoas da Santíssima Trindade e as pessoas da Sagrada Família, né? Isso daqui poderia até ser objeto de um livro novo, entendeu? Porque é muito rica essa analogia. No entanto, a família do homem do sexo masculino casado com uma mulher do sexo feminino, é preciso ser muito claro hoje em dia, né? E que se casa para ter bebês, para ter filhos, essa família, que é o projeto de Deus, ela é tão combatida, não é à toa, Ronaldo. É porque realmente existe algo de Deus aí, quer dizer, algo que expressa o mistério de Deus na família. E Jesus, quando ele nasce numa família, ele está dizendo mais uma vez isso. E expressa, inclusive, um mistério sobrenatural. E para provar para vocês, é como se Jesus estivesse dizendo, e para provar para vocês, eu vou elevar o matrimônio natural a sacramento. Se a gente pensar bem, o sacramento do matrimônio, ele não necessariamente precisaria ser um sacramento. Porque é natural que os homens se casem, que as mulheres se casem. Então poderia continuar desse jeito, poderia ser apenas 6 sacramentos. No entanto, eles falam, não, isso está tão no projeto, está tão no coração de Deus que eu quero elevar a dignidade de sacramento. Não basta simplesmente a realidade natural do matrimônio. Isto é, tornar sacramento é divinizar. É fazer com que na realidade natural esteja presente o mistério do Verbo encarnado unido à própria igreja. Efésios capítulo 5, né? Onde São Paulo fala que o mistério da união do homem com a mulher reflete a união do mistério de Cristo com a igreja. Ou seja, no fundo é o mistério da união do Verbo encarnado com a sua própria, o mistério do Verbo com a sua própria carne. Porque a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12. Então, no fundo, essa realidade do corpo de Cristo é, no fundo, a igreja. E essa realidade do corpo de Cristo inserido nele, no fundo, é o mistério do matrimônio. Né? É especial de Natal e, por isso, a gente aqui dá uma pausa na nossa conversa e eu chamo os meninos do Coral Totus Tuus de novo. Remember, precious Savior was born.
programa especial é assim. E você que está aí, olha, agora mais aqui elementos importantíssimos nesta celebração de Natal, que a gente já está com o coração cheio de expectativa, não é? Padre, vamos para as circunstâncias nas quais Jesus veio a este mundo. Quando eu falo de circunstâncias, eu falo daquela noite fria, eu falo daquela noite pobre, eu falo daquela rejeição, porque eles não tinham lugar, foi ali a céu aberto, num curral, no chiqueiro, imaginamos. Eu falo também da presença ali, naquela noite, de pastores, de anjos, de estrelas no céu e de animais. O que dizer dessa circunstância toda na qual vem o Filho do Altíssimo? Talvez aí se pode perceber a manifestação de todo o universo e a alegria do universo, né? Quando as estrelas se movimentam, quando os animais se fazem presente, quando pastores pobres vão adorar o menino Deus ali em Belém, mas também quando os ricos reis do Oriente também vão aparecer um pouquinho mais tarde, mas vão aparecer, né? Enfim, preocupação dos reis como Herodes, né? Herodes está preocupado com o nascimento do menino Jesus, os reis devem se dobrar diante do menino Jesus, preocupação das autoridades religiosas. Parece que o universo, o planeta, aqui, naquele momento, todo mundo coloca o foco, né? Ali naquela manjedoura simples, mas ali está a salvação, ali é o centro do universo. Nesse momento nós temos o verdadeiro geocentrismo, né? A Terra não é o centro material do universo, mas a Terra é o centro teológico do universo. Nesse sentido, eu defendo o geocentrismo, né? Contra o heliocentrismo, porque realmente a Terra, especialmente Belém, na Noite Santa, é o centro do universo. A gente pode dizer isso, e é por isso que a gente também deseja em nossas casas, nessa época do Natal agora, que as nossas casas se tornem também uma Belém, não é? O senhor trazendo essa reflexão de que Belém se torna o centro do universo. Eu vou destacar aqui a presença dos reis também, Baltazar, Gaspar, Melquior. Eles chegaram àquela noite levando presentes para Jesus. E esses presentes eram o quê? Incenso, mirra e ouro. Como explicar o porquê de cada um desses três presentes? O que eles simbolizavam? Interessante que nós sabemos que são três presentes, porque a Sagrada Escritura fala que são três presentes e fala quais são os presentes. E daí nós intuímos que seriam três reis, né? Mas a Bíblia não fala se são três ou quatro ou cinco, não fala nem o nome deles, né? E os três presentes são mais importantes que os próprios reis, porque a Bíblia, a Sagrada Escritura coloca o foco nos presentes, que são três e que são incenso, ouro e mirra. Mas não fala o nome deles, nem de onde eles vêm, né? Do Oriente, ok, né? Mas é muito amplo isso aí, né? Então, quer dizer que os presentes são muito importantes mesmo, porque o foco está nos presentes. Ouro ao rei, à divindade, né? A Deus, porque sem dúvida alguma, é dos minerais mais ricos que existem, né? O ouro, né? Então, o ouro ao rei. O ouro ao rei, né? Jesus Cristo é rei. E deveria ser rei não somente dos corações, mas das sociedades também, né? Olha, Ronaldo, a Igreja Católica, no fundo, nunca se deu muito bem com o Estado laico. Aqui a gente poderia fazer uma dissertação enorme sobre esse assunto, né? Por quê? Porque nós, os católicos, temos a pretensão evangelizadora de que todos os homens se salvem, copiando o texto de 1 Timóteo, né? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. E ali nós vemos Jesus Cristo pequenino. O ouro é importante, né? Ele é rei do universo. Nós celebramos há pouco tempo a solenidade de Cristo Rei do universo, né? Ali já estava, quando se entrega o ouro, né? O incenso é um presente muito significativo também, porque já está mostrando aquilo que São João fala de maneira teológica e clara e que Mateus não quer falar de maneira teológica e clara tão quanto São João, porque São João não tem problema em dizer, o negócio é o seguinte, pessoal, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo? O verbo é Deus e pronto e acabou. João 1, de 1 a 18.
Porque São João é um teólogo, é uma pessoa que já coloca as coisas de maneira muito precisa. Mateus é um judeu bom, que não tem a cabeça teológica de São João, mas que entende que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo naquele momento e, portanto, ele expressa de maneira simbólica, né, aquilo que é toda uma realidade teológica, que é a história do povo de Israel. Então, no incenso, o incenso é para Deus. Ele está falando, olha, esse que nasceu é Deus. Que São João fala no capítulo 1, ele fala categoricamente, a palavra é Deus, pronto. Só que Mateus não fala com essa linguagem. Mateus fala com incenso, né? É uma linguagem para professar ali a divindade do Senhor. E, finalmente, a mirra, que Mateus, como é um excelente judeu, entende do Antigo Testamento de maneira tão forte, ele tem que falar de Isaías 49, 50, 51, 52, 53, os famosos cânticos do servo de Javé. Já está dizendo, para que ele nasceu? Ele nasceu para nos salvar. E como é que ele expressa isso? Na mirra, que é para curar as feridas, né? Que é para curar as feridas. Então, nesse vegetal, né, que se pode passar nas feridas, ele está falando isso daqui, lembrem das profecias que dizem que o Messias vai morrer pela nossa salvação. O senhor me deixou incomodado aqui, e eu diria saudavelmente incomodado, com a saudável expressão da pretensão evangelizadora que a igreja tem. E quando o senhor disse a frase que a igreja nunca se deu bem com o Estado laico, e isso a gente precisa interpretar bem, e então, enquanto o senhor falava, eu escrevi aqui a seguinte frase. Por quê? Porque a igreja tem o desejo de ocupar o seu Estado no Estado com a intenção ou com a motivação de quê? De que nós temos o Rei dos Reis conosco, o Rei bom, o Rei admirável. Ele tem algo a oferecer ao Estado, a todo o Estado, aos povos, a todos os povos. Certamente, certamente. Por isso eu disse, né? Se a gente observar bem a festa de Cristo Rei, promulgada em 1925 pelo Papa Pio XI, no fundo ele queria dizer isso. Apesar de nós termos perdido já muitos espaços, nós precisamos recuperar. E nós vamos recuperar se Cristo reinar de maneira, em primeiro lugar, espiritual na vida dos católicos. E é uma festa tipicamente católica, a festa de Cristo Rei. Cristo tem que reinar nas inteligências, nas vontades, nas decisões e nas ações. E se Cristo reinar dessa maneira em cada católico, pouco a pouco nós vamos ocupar os lugares estruturais da sociedade e vamos devolver essa sociedade a Cristo. Todos se prostrarão diante de Cristo. Essa pretensão católica, ela está no âmago na nossa missão evangelizadora. Nós somos soldados de Cristo na Crisma para devolver o mundo a Deus. No fundo, isso já é de Deus, mas não querem Deus na sociedade, não querem Deus na política, não querem Deus na economia, não querem Deus na cultura. E nós falamos, sim, nós queremos, e nós vamos colocar. E nós somos soldados para isso, para batalhar as coisas do rei, né? Isso aí. E nós dizemos e explicamos, essa pretensão é boa. Queremos que Cristo reine. Assim como a pretensão de todo aquele que ama. É uma pretensão boa. Bom, gente, olha, eu tenho aqui mais um convidado rápido que quero mencioná-lo antes do intervalo. É São Paulo VI. O Natal é o encontro, o grande encontro, o histórico encontro, o decisivo encontro de Deus com a humanidade. Quem tem fé sabe disso e exulte. Os demais, escutem e reflitam. A gente sai para o intervalo com um pouquinho mais do coral Totus Tuus. Sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing a cheer to young and old, ringing a bell, sing a big tone, touching the soul, with offering, all gathering. Once it is here, rise up a cheer from everywhere.
cheer from everywhere, filling the air. On the cloud, raise the song of lifting. Letting everyone people sing songs of cheer, Christmas is here. Letting everyone people sing songs of cheer, Christmas is here. Is there, say Christmas is here, bringing a cheer. One sing to hear words of a cheer from everywhere, filling the air. Oh, wonderful, raising a song, hailing everyone, people sing songs of a cheer. Christmas is here, hailing everyone, people sing songs of a cheer. Christmas is here. All the bells all sing to say Christmas is here, bringing a cheer. One sing to hear words of a cheer from everywhere, filling the air. Daqui a poucos dias a gente estará vivendo esse mistério intensamente. Noite de quinta-feira, aí vem a sexta, o sábado que já é aquele sábado praticamente com tudo ali já acontecendo. E o grande domingo, aliás, vai cair no domingo. Nós vamos falar sobre isto agora aqui neste bloco também com o padre François Costa, porque tem algo de especial pelo Natal chegar num domingo, não é? Bem, vamos seguindo aqui. Eu quero trazer uma frase do Papa Emérito Bento XVI que é encantadora. Diz assim: naquele menino, o Filho de Deus contemplado no Natal, podemos reconhecer a verdadeira face não somente de Deus, mas a verdadeira face do ser humano. Que teólogo, Bento XVI. Padre François, vamos seguindo aqui na sequência do programa de hoje. Vamos para questões mais vivenciais agora desse tempo do Natal, não é? Muito bom. Porque muito bom. Tem um livro de Chiara Lubick, muito bonito, intitulado E de novo é Natal, é Tornato il Natale. Naquele livro, a gente consegue ali extrair lições importantíssimas e, ao mesmo tempo, tarefas muito práticas para este tempo do Natal. Eu quero entrar agora em questões bem vivenciais. O Natal é um tempo bom para a gente viver as experiências verdadeiramente cristãs e humanas, não é? Por exemplo, antes do Natal, como nos preparar para que, na nossa casa, nas nossas relações, a gente viva algo novo, diferente, a gente transforme coisas que foram se deteriorando ao longo do tempo. E eu sei que nessas horas se torna indispensável ali uma boa confissão para nós que somos católicos. O que o senhor nos diz exatamente desta preparação interior? Certo. Então, assim, de maneira geral, para todas as pessoas, eu aconselho abrir o coração à generosidade. Generosidade no perdão, generosidade na compreensão. Penso que a caridade, ela se manifesta de maneira muito especial e, em primeiro lugar, na compreensão. É importante procurar compreender os outros. E a compreensão é muito simples, é dizer o seguinte: olha, assim como eu estou procurando ser melhor e nem sempre eu consigo, e preciso que os outros me entendam e tenham dó de mim, né, tenham misericórdia para comigo, eu tenho que pensar mais ou menos assim: talvez fulano de tal, Beltrano, está procurando ser melhor e nem sempre consegue, e eu também preciso ter essa misericórdia para com eles.
Porque às vezes realmente a gente é muito incisivo com os outros, né? Com os defeitos dos outros, mas a gente não pensa que são pessoas que, como nós, estão procurando ser melhor. A gente tem que dar essa, digamos assim, esse crédito para a pessoa, né? Uma espécie de cartão de crédito para que a pessoa gaste um pouco. Se cada vez que nós fazemos uma coisa errada, Deus mandasse um raio na nossa cabeça, bastaria um raio para a gente não fazer a segunda coisa. E, no entanto, a nossa experiência pessoal diz que Deus permite que nós pequemos. Deus permite, até isso, né? Deus permite que a gente peque, né? Por mais que aquilo vá ofendê-lo profundamente. Então, permita que os outros errem. Esse é um conselho que eu queria dar para todos vocês. Permitam que os outros errem. A gente não quer o erro, mas permita que os outros errem. Isso para mim é muito importante na vida, né? Porque a caridade, a maior caridade está em compreender. Não é simplesmente chegar lá, olha, me desculpa, eu te perdoo, me perdoa. Acho que tem um passo antes. E talvez pela falta desse passo anterior, o nosso perdão não é profundo, porque a gente não compreende os outros, né? A nós católicos, a gente tem uma graça enorme, que é o sacramento da confissão, que ajuda-nos muito a viver assim. Aí eu sei que pessoas que talvez não sejam praticantes na fé católica, e até você que é evangélico, por exemplo, não tem essa beleza desse sacramento. Mas eu trago aqui a frase de uma convidada do programa que nos ajuda muito nisso, Santa Teresa de Jesus. Nessa frase, em síntese, ela vai dizer para a gente viver com verdade esse tempo do Natal, não é? Ela diz assim, não dissimule com ostentações e sorrisos ocos. Quem repousou em uma manjedoura deseja recostar-se em sua pobreza e debilidade humildemente reconhecidas. Primeiro ela dá um recado a cada um de nós cristãos. Não dissimule com ostentações e sorrisos ocos. Há uma necessidade de verdade em nós. Nós somos carentes disso, tenho certeza. Nossos corações sentem e ressentem quando a gente não tem verdade nas nossas vidas, nas relações, não é? Nós, os católicos, procuramos isso através dos exames de consciência, que é uma das ações que nos ajudam a fazer uma boa confissão, já que você falou também na confissão, né? O exame de consciência, ele nos ajuda a chegar à verdade sobre nós mesmos. E como dirá Santa Teresa, que você citou antes, me permita uma segunda citação, a humildade é andar na verdade. A pessoa que se conhece, ela acaba sendo humilde de verdade, não aquela humildadezinha assim meio pintura de parede, né? Uma humildade de verdade, porque brota de um conhecimento profundo sobre si mesmo. E quando a gente se conhece, quando nós nos conhecemos, nós podemos ir ao sacramento da confissão com total tranquilidade, porque sabemos que somos a si mesma, pessoas que têm qualidades para dar glória a Deus, que têm defeitos para pedir perdão e que têm muito ainda para conseguir e melhorar na própria vida. Eu aconselho sim o sacramento da confissão. Como hoje é quinta-feira, não vou falar, vão se confessar todos amanhã, porque os pobres padres nas paróquias vão se dar muito mal, porque as multidões, mas certamente os padres, durante o tempo do Advento, falaram sobre confissão, facilitaram os horários. Provavelmente muita gente já se confessou que estamos numa quinta-feira, né? Mas, enfim, talvez você saiba os horários da sua paróquia, né? Veja se ainda é possível, como se aproximar do sacramento da confissão, se está precisando mesmo, né? E o que tem de gente que corre atrás dos padres nessa época, ainda mais depois de um programa como esse, não é brincadeira. É verdade. Tomara que você consiga. Vamos ser mais diretos ainda com você, que está aí em casa agora. Momento de reunir a família e tempo de pedir perdão. Qual a importância de viver bem essa reconciliação, ou seja, perdoar e pedir perdão? Porque eu vejo que é um dos graves problemas que a gente carrega dentro das nossas relações. O atual pontífice, o Papa Francisco, ele gosta muito de falar desses pequenos gestos em família, né? Sei lá, dizer um bom dia, pedir desculpa depois de uma ação mal feita, pedir perdão mesmo, né? É porque, assim, o pedir perdão manifesta já algo desta humildade que conquista o coração de Deus. Como diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E essa passagem me toca muito o coração, né? Deus resiste, né? Uma resistência de Deus com os soberbos. Mas Deus tem essa
tem essa, parece que o coração de Deus é atraído para a pessoa humilde. Então, pedir perdão, sabe, saber pedir desculpa, saber reconhecer. Nós não somos rios que só andam numa direção, né? Nós não somos rios que não podem voltar atrás. Nós podemos voltar atrás, nós podemos pedir perdão. E aqui está a nobreza, né? Assim como a gente costuma dizer que o homem ele é grande quando ele está ajoelhado diante de Deus, assim também o ser humano ele é grande quando ele sabe se ajoelhar e pedir perdão também, né? Apenas para ilustrar, Marcos 11, 25. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vocês. E é interessante como a gente pede perdão a Deus, não é? Por isso eu falava, Ronaldo, da questão da compreensão, porque se eu penso que as pessoas são pessoas que estão procurando ser melhores, como eu estou procurando ser melhores, e como eu necessito de perdão, vai ser mais fácil dar perdão. Entendeu? Porque se a gente não parte dessa base, inclusive antropológica, né, que as pessoas estão procurando ser melhor, a gente pensa que todo mundo é um mal intencionado. E é difícil perdoar quando você pensa isso dos outros, né? Tem que trabalhar um tema anterior, que é, eu tenho que compreender quem são as pessoas. E elas se parecem comigo. E eu estou na mesma situação que elas. É isso que eu preciso entender. Deixa eu trazer uma outra convidada aqui no programa de hoje, Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. Ela disse assim: desejamos ser capazes de acolher Jesus no Natal, não na fria manjedoura do nosso coração, mas em um coração cheio de amor e humildade, tão puro, imaculado e caloroso, com o amor uns pelos outros. É exatamente tudo que a gente está conversando aqui, não é? Bem, padre, vamos passar agora para um outro momento? Está chegando domingo, domingo de Natal. O que podemos destacar exatamente? Muda alguma coisa quando o Natal cai no domingo, porque já é o dia do Senhor? Se torna duplamente um dia forte para a igreja? Tem que ir a 2 missas no único domingo? Pois é. Não, então, acontece isso em outros momentos, né? Por exemplo, quando a igreja transfere a solenidade de São Pedro e São Paulo para o domingo, né? Então, indo naquela missa de domingo, eu estou cumprindo o preceito e está tudo bem, né? Então, caiu no domingo, maravilha, então é que esse domingo se transformou em domingo de Natal, não tem nenhum problema. Então, você vai à missa, o preceito do Natal se cumpre, como se cumpre o preceito de qualquer domingo, né? Na tarde anterior já está valendo, ou no dia. Então, a famosa missa do galo, né? A missa da noite do Natal, ela certamente cumpre o preceito da missa de Natal. Se eu não consigo ir na missa da noite, eu vou durante o dia, no domingo. Qualquer missa do domingo também está cumprindo o preceito do domingo, do Natal. Uma pergunta, é hábito nosso ir à missa da noite, que a gente também pode chamar de missa do galo, mas ir também na missa do dia 25. A gente vai na missa do 24 à noite, mas vai também na missa do domingo. É obrigatória a participação nessas 2 missas? Não, não é obrigatório, basta ir a uma delas, né? No entanto, eu entendo esse desejo do coração fiel, do coração católico, que quer estar mais próximo de Jesus nesses dias, seja na noite para como que esperar em vigília, né? O momento do nascimento é como dizer, ó, Maria, José, eu vou ficar aqui com vocês, porque o menino vai nascer, eu não quero perder esse momento tão especial, quero ser um dos primeiros a estar aqui presente na manjedoura. Então, esse sentido de carinho, de proximidade para com Deus que está vindo, é o sentido da missa da noite, né, do dia 24. E no dia 25 parece que a gente quer ir lá porque os pastores estão lá, sabe? Nossa Senhora em São José está contentíssima. A gente tem necessidade de ir lá e falar assim para Nossa Senhora, a senhora pode me emprestar um pouquinho o menino? Eu queria embalá-lo, né? Eu queria dizer umas coisas bonitas, queria cantar uma canção para ele, né? Então, quer dizer, mais do que obrigações aqui, estamos assim no nível de detalhes de carinho para com Deus, né? Por isso as 2 missas. Vou aproveitar que o senhor falou de embalar, de cantar, mais um pouquinho do coral Totus Tuus para a gente. Gloria in excelsis
coisa linda tudo isso que a gente está vivendo, essas canções todas. Ô padre, que a gente deve focar mais na liturgia da missa de Natal? O que deve prender mais a nossa atenção? Olha, eu sempre foco no momento mais importante do Santo Sacrifício da Missa, que é ali a oração eucarística e a consagração. Mas se eu fosse assim destacar um outro ponto, além desse, na Santa Missa, eu acho que o Glória significa muito, né? Porque é o texto que os anjos cantaram na noite de Natal. Então eu acho que o Glória deveria ser vivido de maneira assim, um ponto da missa que deveria ser vivido de maneira assim bem específico, pontual, é unir-se aos céus, né, para agradecer a Deus que veio a essa terra. E o canto do Glória com os sinetas tocando, né? E por favor, o pessoal dos Ministérios de Música canta um Glória bonito, né? Um Glória assim que, de preferência o mais tradicional, né? Que a gente lembra assim um pouco da nossa infância, sei lá, né? Acho que tem que ser uma coisa assim mais familiar, né? Eu não sei, aí que se virem os Ministérios de Música, né, das paróquias. Vamos lá, seguindo aqui ainda, eu estou lembrando aqui também para mim, que marca muito também para mim na missa de Natal, é aquele final ali, o Noite Feliz, quando a gente já olha para aquela manjedoura, o menino já sendo depositado, já foge um pouquinho, não é litúrgico, mas é aquele momento final da celebração. Olha aí, eu coloco o menino Jesus na manjedoura durante o Glória, olha. Né? Assim, porque enquanto o pessoal está cantando o Glória, eu coloco o menino Jesus na manjedoura e incenso o menino Jesus, né? Uma maneira. Muito bom. Eu quero fazer uma pergunta curiosa que talvez muita gente queira saber. Por que Missa do Galo? É porque tem uma tradição que é mais bem lendária, né? Uma lenda que, segundo essa lenda, assim como os pastores teriam levado as ovelhinhas e não sei o que mais, os galos, que são assim animais que, se eu não me engano, lá pelas 4, 5 horas da madrugada começam a cantar, não é? Eles teriam cantado de maneira assim efusiva pelo nascimento do menino Jesus, ali naqueles arredores, porque na verdade o local que Jesus nasceu provavelmente era uma espécie de condomínio de pobre, né? Porque assim, as casinhas da época era como se fosse um cortile, né? Casas de um lado e do outro, que do outro lado eram vazadas e de um lado tinha a casa da família e do outro lado tinha uma espécie de local para guardar os animais, né? É como se fosse uma parte rural e uma parte urbana. Então, provavelmente tinha gado, tinha galo, tinha não sei o que mais, então a efusão dos galos ali, e acabou ficando a tradição, né, da missa do galo, porque é uma missa que se celebra pela noite, normalmente à meia-noite ou depois da meia-noite, tem uma conotação de vigília. E mais antigamente ela era realmente celebrada nessa hora da virada ali da noite. Exatamente. Agora nas cidades, com a evolução, essas coisas todas, e os perigos da noite, a missa caiu para mais cedo, né? Foi exatamente isso. Seguindo aqui, gente, eu quero chamar agora uma outra convidada, Santa Teresa Benedita da Cruz. Olha o que ela diz: se colocarmos nossas mãos entre as mãos do Divino Menino, se dissermos o nosso sim ao seu, segue-me, então seremos seus e o caminho estará livre para que sua vida divina flua para dentro de nós. Este é o começo da vida eterna em nós. Que espetáculo de frase. Seguindo, padre, rapidamente, vamos falar de outras coisas muito práticas também no tempo do Natal. Tempo oportuno de se praticar o bem, com alegria, com disponibilidade. Muitas pessoas buscam realizar várias iniciativas e nesses últimos dias a gente viu bastante ações solidárias mundo afora, nas nossas paróquias, nos movimentos diversos. Nós mesmos aqui na Canção Nova fizemos ações solidárias também. Pois bem, por que praticar o bem nesse tempo se torna também uma atitude concreta? Em princípio, os pastores tinham pouco a ver com a noite de Natal. No entanto, eu acho que quando eles foram visitar o menino Jesus, eles devem ter levado queijo, leite, manteiga, né?
devem ter oferecido os dons que eles tinham, né? Assim como os pastores vão oferecer ouro, incenso, os magos vão oferecer ouro, incenso e mirra, que é o que eles têm, eles são ricos, pobre oferece o que tem, né? A gente pode imaginar que realmente naquele dia 25 lá, é claro, a gente está trabalhando com as datas que a igreja colocou, mas no dia seguinte também, muita gente viu ali aquele casal com aquele menino naquela manjedoura, deve ter levado algumas coisas ali para ajudar, né? Sim, claro, então faz parte, quer dizer, quem é Nossa Senhora e São José em Belém? São estrangeiros, Sim. porque eles moravam em Nazaré, né? E depois vão ser estrangeiros no Egito também. Então, é uma coisa muito forte, Ronaldo, nos povos do Oriente, a hospitalidade. É uma coisa impressionante. Eu mesmo, você já deve ter ido a Israel, Palestina, aquela região, a gente quando entra assim naquelas lojas de compra, não sei o que mais, não é verdade que às vezes você leva o grupo e o palestino ou o judeu depois fala assim, não, padre, o senhor não vai pagar, né? Além do mais, tem isso aqui para o senhor, dar um presente. Essa questão da hospitalidade é muito forte entre esses povos. Então, como que imitando essa hospitalidade da noite de Natal, a gente fica com o coração mais aberto ainda para os outros. Agora, claro, a gente tem sempre que ter esse cuidado de que a gente brinca, né? A gente não pode pensar que as pessoas têm fome só no Natal, né? Então, nós temos que continuar com as boas ações todos os anos, o ano todo, não somente no Natal. O Natal é aquele momento para dilatar o coração. Quem diz, olha, agora continua, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, é importante continuar a praticar as boas obras, né? E eu posso dizer que nisto também a igreja é mestra e é inspiradora, porque a instituição do mundo que mais pratica caridade permanentemente é a Igreja Católica. Certamente. 35% da caridade praticada no mundo inteiro é praticada pela Igreja Católica, nos orfanatos, nas creches, nas escolas, nas santas casas, e não para, é o ano todo. Eu diria, o Natal, ele se torna todos os dias na prática da instituição Igreja Católica através dessas suas obras. E não há paróquia praticamente que não tenha ali grupos de ação social. É por isso eu falo, né? Nós não precisamos, nunca precisamos da teologia da libertação para cuidar dos pobres. Jamais foi necessário uma coisa dessas. A nossa opção preferencial é Jesus. E a partir de Jesus a gente opta por todo aquele que é pobre em qualquer sentido, né? Exatamente, né? Faz parte da nossa dimensão cristã voltar-se para o próximo, inclusive sem perguntar a religião dele, né? Deus, quer dizer, não importa, a pessoa está passando fome, você vai lá e ajuda, né? Precisa, sei lá, está com a água atrasada, você vai lá e ajuda. Não, quer dizer, nós nunca precisamos de ideologias para fazer o bem, né? Não faz parte da nossa estrutura cristã. Chegando ao final do nosso programa, quero chamar um grande amigo aqui para estar conosco. São João Paulo II, contemporâneo nosso, viu, padre? Que dizia assim: Natal é a festa da vida, porque vós, Jesus, vindo à luz como cada um de nós, abençoastes a hora do nascimento. Uma hora que simbolicamente representa o mistério da existência humana, unindo a aflição à esperança, a dor à alegria. É aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. João Paulo II tão bem disse aqui nesta frase. Pois bem, quero agradecer a presença do senhor, mas vou lhe pedir agora aquela mensagem final de Natal, para todas aquelas pessoas que nos acompanham agora em suas casas. Fique à vontade, padre. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todas as coisas humanas, a partir do mistério do Natal, podem se tornar divinas. Eu queria fazer esse convite para todos vocês que nos veem neste momento, para todos os que nos verão depois, que procurem tornar todas as coisas humanas divinas, quer dizer, elevando-as a um plano sobrenatural. O simples lavar uma louça, cuidar de uma criança, limpar uma casa, trabalhar com os papéis no escritório, ou realizar o cuidado dos carros numa oficina mecânica, tudo isso pode se transformar em trabalho de Deus. Porque desde que o Verbo se fez carne, todas as coisas carnais, humanas, materiais, elas podem se tornar divinas, nesse sentido em que eu estou explicando aqui. A santificação do nosso dia a dia, das coisas mais habituais, mais correntes, é algo que está muito presente no mistério do Natal, porque tudo que é humano pode ser elevado por Deus.
Padre François, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui, obrigado. Desejo ao senhor o melhor de todos os natais e também para o ano novo, já também um ano novo especial, especialmente cheio de graça. Feliz Natal, Ronaldo, Feliz Natal a todos vocês, que Deus nos abençoe e que sejamos muito felizes nesse Natal. Vou pedir uma bênção final, tá? Mas antes eu quero aqui agradecer a você que esteve conosco e a minha mensagem é, no Natal a gente toca na bondade do Senhor. É a hora da nossa paradinha. O que eu posso fazer de melhor? Qual será o meu melhor que eu posso fazer agora? Diante de Deus, diante da igreja, diante dos sacramentos que agora vou viver, como eu posso melhorar, superar tantas coisas na minha vida pessoal, na minha família? Eu experimento agora a grande bondade do Senhor. Eu quero tirar proveito dela. Desejo que você consiga viver isso muito bem. Desejo também um Feliz Natal e um Ano Novo de ricas bênçãos para você. E peço ao Padre François que, por favor, a gente encerre deixando aquela bênção especial de Deus agora para as nossas casas e para o nosso Natal, né? Pela intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José e dos santos anjos que assistiram àquela noite santa do Natal do Salvador, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe suas casas, abençoe este Natal. Deus vos abençoe e proteja em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um Feliz Natal. Feliz Natal, é o que todos nós desejamos. E olha, fique em paz, fique com Deus, aproveite aí em família, aproveite bem, viva bem em família. O programa de hoje já se encerra por aqui. Logo após, você já pode acessá-lo no Canção Nova Play. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado aos nossos convidados especiais que aqui estiveram, Coral Totus Tuos, aos santos de Deus que por aqui estiveram também. Muito obrigado a todos, Feliz Natal e semana que vem a gente se encontra em um novo Além da Notícia. Até lá.